Como eu me mexo bastante, eu vou puxar mais para cá. Cuidado com os cabos, porque senão depois estraga um cabo, já viu, né? Boa noite a todos. Tá todo mundo bem? Mais ou menos, né? Tá todo mundo bem, tá uma galera bem. Valeu. Ó, mudou, hein? Quase com uma voz de locutor agora. Gente, Deus tem falado muito nesse culto, desde terça-feira Deus já estava falando no meu coração, e eu acreditava que ia ser algo, mas Ele me mostrou, como se diz, a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa que Deus quer fazer essa noite, e o que foi falado aqui em cima, né? Jesus, Ele quer ter um encontro conosco hoje. Saiba disso, você não veio aqui, isso é uma cilada de Jesus para a tua vida, tá? Isso aí é as traminhas de Deus que Ele faz, aí a gente tipo, vamos num culto legal lá, que vai ser bacana, e aí Jesus, Ele chega, e aí tu entra, Ele diz, tá, agora tu caiu na minha cilada, e hoje eu vou ter um encontro contigo. Queridos, eu quero falar com vocês um texto que ele, de certa forma, até é bem conhecido. E tinha algo ali que Deus falou no meu coração. Eu já compartilhei sobre esse texto e Deus me direcionou para que eu trouxesse ele novamente. Tenho certeza absoluta que 98% de vocês não ouviu, então fiquem tranquilos, tá? Não pensa tipo, o cara vai vir pregar outra coisa que eu já escutei, papapá. Não, fiquem tranquilos. Eu vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia física, se vocês as trouxeram, ou vocês liguem o aplicativo da Bíblia, o livro de Mateus, o capítulo 25. Vamos começar a ler do 14. Se o pessoal puder colocar aqui em cima, beleza? Se ficar ruim para colocar, também não tem problema nenhum. Tá? Diz o seguinte, Mateus capítulo 25, versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Até aqui. A realidade, nós vamos falar apenas sobre os versículos 19 até o 21. Mas eu quis ler todo esse início, esse princípio da parábola, para vocês lembrarem que era dessa parábola que nós vamos falar essa noite. E provavelmente vocês já ouviram falar dessa parábola, vocês já leram essa parábola, vocês já ouviram alguma mensagem, alguma pregação, porque esse texto é considerado um dos textos clássicos da Bíblia, que são aquelas parábolas que muito foram pregadas, ensinadas e têm algumas revelações muito claras. Lá no final dela, vai falar do servo mau, né? Fala desse servo bom que multiplicou as 5 por 10, depois fala do servo que multiplicou de novo, e aí por último o servo que escondeu o seu talento. E aí ele vai falar que o seu senhor, ele teve medo do seu senhor, porque ele colhe onde ele não plantou, ele é um senhor rígido, ele é um senhor que dá a entender que seria muito rigoroso, e por medo
ele pega e esconde esse talento para que ele devolvesse, né? E aí ele é tratado como um servo mau. E aquilo que ele tinha seria tirado e dado a quem teria mais. Bom, resumo de toda a parábola, tá aí. Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre uma caminhada. E o que tem a ver parábola dos talentos com caminhada, né? Quem normalmente já me conhece aí, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Tem uma galera que não me conhece. Bom, quem já me conhece, já me ouviu pregar, sabe que eu gosto de fazer isso. Trazer um texto, começar a falar e tu olhar e dizer assim, cara, mas não tem nada a ver isso daí. Aí lá no final da pregação tem a ver. Tá? É isso que vai acontecer hoje à noite. Eu sou professor, então assim, eu tenho um processo metodológico, tá? Então, como o título da pregação ele tem a ver, tá? Eu vou dar 4 passos hoje, que seriam os pontos. Porque o título dessa mensagem é Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Então nós vamos falar sobre 4 passos muito importantes numa caminhada, que determinam e que nos mostram e que nos ensinam aonde então nós podemos chegar. O que isso tem a ver com essa parábola, Rafael? Mais para frente vocês vão descobrir. Primeira coisa então que a gente precisa entender, tá? O primeiro passo ele fala sobre o destino. Estamos falando sobre aonde você quer chegar, nada melhor do que a gente falar sobre então destino. Sem um destino definido, você chegará a algum lugar, mas com ele definido, você chegará aonde almeja. O que isso quer dizer? Se hoje, o Rafa, se hoje eu disser assim, cara, vamos sair comigo, tá? E digamos que a Nath não estivesse aqui e a Evelyn também não, tá? Que não tivesse o compromisso de levar, né, a noiva para casa, levar a esposa para casa. Aí o Rafa, é óbvio que ele diria sim, né? Porque eu sou uma presença agradabilíssima, né? E ele ia querer sair comigo. Tá, vamos jantar então. Vamos. Aonde? Não sei, vamos. Vamos ver no caminho. Enquanto nós estamos trilhando esse caminho, nós estamos dirigindo, nós estamos indo para algum lugar. Daqui a pouco a gente pode passar na frente de uma lancheria. Vamos parar aqui? Vamos. Paramos, beleza, chegamos no destino. Eu tinha planejado esse destino com ele? Podem falar sim ou não? Beleza, eu sou professor, então algumas coisas eu vou interagir com vocês, tá? Não. Então, ou seja, sem o destino definido, eu chego a algum lugar, eu cheguei a algum lugar. Agora, quando eu defini o meu destino, eu vou chegar aonde eu almejo chegar. Agora, se eu mudasse a pergunta, eu dissesse, Rafa, olha só, quem sabe eu não pego a Evelyn e a Lia, tu pega a Nath e nós vamos lá para o Cavanhas. Ó, estou fazendo propaganda, né? Fiz propaganda para os caras. Eu não é um destino, está ali, meu destino é o Cavanhas. Eu almejo chegar no Cavanhas. Então eu tenho um destino traçado. Eu quero chegar em tal lugar. Então nós vamos chegar no lugar que almejo chegar. Então, quando eu almejo chegar em algum lugar, é porque eu tenho um destino. E eu consigo, então, em um determinado ponto, chegar a esse destino. E aí a grande pergunta, aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? O que você pretende da sua vida? Eu sei que parece pergunta de coaching, pergunta sei lá, né, de consultor, enfim. Aonde tu quer chegar daqui a 10 anos? Cara, eu não sei onde eu quero chegar daqui a 10 anos. Eu sei aonde eu quero que a minha vida termine ancorada. Eu sei algumas coisas que eu quero, mas eu não estou preocupado. Não, daqui a 10 anos eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter... Não. Isso não é uma preocupação que eu tenho. Mas eu sei aonde eu quero estar no final do ano que vem. Eu sei aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Aonde você quer estar? Aonde você quer chegar? Qual é o destino que você quer traçar e almeja chegar? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Tem como botar aí, projeção? Ou eu quebro as pernas de vocês?
Segura? 1 minuto? 1 minuto? Então tá. Esse é outro texto clássico. É um texto de Paulo nos ensinando justamente sobre a questão de destino. Tá? Ó, chegou? Olha ali, ó. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Próximo. Não, volta um aí, desculpa. Volta 26. 25. Aí. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando, quando ele está falando desses jogos, ele está falando dos jogos que ocorriam na arena, né? Naquelas arenas romanas, tá? Lá na Grécia, aqueles jogos que aconteciam naquele período. Quando ele está falando sobre isso, ele está usando um exemplo claro, ele está dizendo assim, olha, vocês estão vendo que um atleta ele se prepara, ele treina. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele quer ir para os jogos, e quando acabar os jogos, ele quer o quê? A coroa de campeão. Então ele tem um alvo, ele tem uma meta, e para isso ele se prepara. Porque se ele quer ser o campeão, então ele treina para isso, para que ele possa ser melhor do que aqueles que estão competindo com ele. Eu faço o mesmo, só que eu não busco uma coroa daqui. Eu busco uma coroa que ela não perece, uma coroa incorruptível. E o que ele estava falando? Eu busco a eternidade. Eu busco a coroa que Jesus irá me dar. E para isso eu esmurro o meu próprio corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Ah, então eu devo fazer penitências? Então eu devo fazer que nem no período medieval, ali que existia essa prática de penitência da Igreja Católica, que eu ia lá e me esmurrava e me machucava, porque daí assim eu ia demonstrar que eu estava arrependido e que eu poderia ter perdão e teria... Não, não é isso que ele está falando. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que eu desejo. Assim como o atleta não faz o que ele quer. Porque vamos ser sinceros, tá? O Gabriel está aqui. Gabriel, se tu tivesse hoje, tá? Se eu chegasse hoje para ti e dissesse assim, ó, ô Gabriel, olha só, tem uma corrida que vai ter agora aqui, daqui a 6 meses, tá? E essa corrida vai ser um prêmio de 100 mil reais, tá? E eu vou pagar a tua inscrição. Só que assim, se tu perder, eu vou tirar a tua vida. Tu topa? Para me ajudar na pregação, né? Porque, enfim, se tu disser que não, me quebra minhas pernas aqui para dar o exemplo, tá? Mas, enfim, tu topa. Tu vai te alimentar da maneira que tu quer, que tu gosta, ou tu vai te alimentar da maneira que vai te dar o melhor rendimento possível para essa competição? Para a competição. Tu vai ficar em casa sentado vendo TV, ou tu vai treinar o maior tempo possível para que o teu corpo esteja preparado para enfrentar essa tarefa? Treinamento. Beleza. Tu está fazendo o que tu quer ou o que tu precisa? O que eu preciso. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando que eu estou fazendo o que eu quero. Eu tenho um destino. Para chegar nesse destino, eu preciso fazer algumas coisas. E muitas delas é esmurrar meu corpo. Por quê? Porque é reduzir a minha vontade para que a vontade de Cristo em mim aconteça. Então, quando ele está falando desse destino, ele está dizendo, eu vou me esmurrar para que eu consiga chegar nesse lugar. E a minha pergunta é, depois disso, aonde eu quero chegar na minha vida com Deus? E se Deus fez essa pergunta para mim, eu estendo ela para vocês. Aonde você quer chegar na sua vida com Deus? Você quer continuar no estágio que está?
Você quer ter uma vida simples? Que eu venho no culto, participo do culto, vou embora para casa, e aí, fora da igreja, minha vida é uma coisa, porque eu não estou na igreja, né? Fora da igreja eu não preciso, né? Não estou na igreja. Porque eu tenho que ter uma vida na igreja. Fora da igreja, uma vida normal, porque, né? Ou eu vou entender que não. Que o fato de ser cristão determina de que eu tenha que ser de uma forma igual, íntegra. O que eu vivo aqui dentro, eu vivo lá fora, e o que eu vivo lá fora, eu vivo aqui dentro. Como eu me porto aqui dentro, eu me porto lá fora, ou como eu me porto lá fora, eu me porto aqui dentro. Uma coisa interessante é que o senhor daqueles servos, ele sabia exatamente o que ele queria de cada um dos servos. Voltei agora para a parábola. Ele chegou para prestar conta com eles, e ele sabia o que ele queria. E é por isso que ele foi prestar contas. Porque o fato de ir prestar contas com alguém é por quê? Porque tu me deve algo. Olha, eu te entreguei, Nath, X talentos. Chegou o dia de tu prestar contas do que eu entreguei para ti. Tá, mas por que eu tenho que prestar contas? Tu me deu. Mas não era teu. Eu dei para te administrar. Então tu tem que prestar contas de volta para mim. E se vocês até agora, de repente, não captaram, e não tem problema, nós não estamos falando sobre talentos e também não vamos falar sobre administração de finanças, como a maioria das vezes se fala nessas passagens. Essa passagem ela é importantíssima e ela ensina um caminho. Por isso que a gente está falando dele. Segunda coisa, tá? O destino, ele me encoraja a caminhar. Dentro ainda do destino, o destino me encoraja a caminhar. Porque se eu quero chegar em determinado lugar, eu vou fazer o que é preciso para chegar lá. E nem sempre só tem coisa ruim no caminho. Às vezes tem coisa boa. Então, se eu tiver que passar por dificuldades, eu passo, porque eu quero chegar lá. Se eu quero, por exemplo, anos atrás, nós fomos em algumas conferências lá em Florianópolis. Nossa, que ruim, Rafael. Tu vai falar que tu fez uma viagem para Florianópolis e passou por dificuldades indo numa viagem para Florianópolis. Nós fizemos viagens lá para Florianópolis numa conferência do F-Hop Wanting, que tinha lá. Foram 2 ou 3, né? Que teve lá, né? Uma delas foi na crise que teve a greve dos caminhoneiros. Não tinha combustível. Aí tinha alguns postos que ainda tinham álcool. Aí eu fui lá no meu Celtinha, enchi o tanquinho, e aí eles disseram que eles não iam cancelar a conferência, porque Deus tinha dito para eles não cancelar a conferência, porque ele ia fazer alguma coisa. E aí eu olhei para a Evelyn, ela olhou para mim, e aí nós dissemos assim, os caras são sérios em Deus. Se eles não cancelaram a conferência, nós vamos ir. E aí nós fomos. E os postos tudo fechado e a gente indo, e os postos tudo fechado e a gente indo. E eu disse, senhora, vai ter que ter algum posto que tenha álcool para eu conseguir voltar, porque senão eu vou ter que comprar os álcool tudo da farmácia para botar no carro, né? Imagina, né? Chegar para o cara me ver aí 50 garrafinhas. Quando nós estávamos chegando em Floripa, abriu um posto. Recente tinha chego um caminhão e tinha abastecido, e a gente foi tipo assim, os primeiros da fila. E a gente encostou na fila e quando eu olhei para trás, assim que eu fui abastecer, já estava uma fila gigantesca assim. Abastecemos, conseguimos voltar, tivemos uma conferência, enfim. Ou seja, era preocupante eu não ter combustível para voltar? Era preocupante, mas o destino me encoraja a caminhar, porque eu sabia que eu tinha que chegar naquele destino. Nós sabíamos o que ia acontecer numa conferência como aquelas. E foi fenomenal para a nossa vida. Então, valia a pena enfrentar isso. Então, quando a gente entende a questão do destino, nós vamos para o segundo passo, que diz que o caminho é importante. E isso é meio parecido com o destino. Porque se o caminho é importante, eu não ignoro ele. E eu aprendo sobre ele e eu conheço ele. Se o caminho é importante, eu não ignoro o caminho, eu aprendo sobre ele e eu conheço.
Então eu aprendo a escolher um caminho, porque eu posso chegar ao mesmo lugar por um caminho certo e um caminho errado. Eu tenho possibilidade. Nem sempre eu consigo, mas eu posso chegar em um lugar pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Principalmente quem é motorista e precisa do Waze e tem que ir em algum lugar que nunca conheceu na vida, e aí ele bota no Waze, e aí ele entra, e aí daqui a pouco a rua começa a ficar estreita, daqui a pouco começa a ficar lomba acima, daí começa a ficar chão batido, daqui a pouco o chão batido já virou estrada de terra, e tu descobre que tu está dentro da pior vila de Porto Alegre, e tu está desesperado porque tu não conhece ninguém lá dentro, e pode ser que inúmeras coisas aconteçam. É o caminho errado para chegar na pessoa. Teria um outro caminho que era o caminho certo, que tu não precisava trilhar por aquele caminho perigoso. Mas quando tu não conhece o caminho, tu trilha um caminho errado. E tu vai até, em muitas vezes, conseguir chegar no destino que tu queria. Mas não trilhando o caminho certo, tu passa por inúmeras situações e problemas e dificuldades que tu não precisaria passar. Então é muito importante eu conhecer o caminho. Observar o caminho também é importante. Porque se eu não observo o caminho, eu não sei que eu estou entrando dentro dessa vila. E quando eu percebo, eu estou dentro dessa vila. Ou se eu não observo o caminho, eu também não percebo que eu estou andando por um lugar maravilhoso. Com cenas incríveis que eu posso parar, tirar uma foto, guardar aquela imagem, olhar Deus falando comigo. Então nem sempre tem só coisa ruim ou coisa difícil no caminho. E a terceira coisa que o caminho me ensina é que o caminho me ensina a caminhar. Exemplos básicos, né? Eu tinha outro exemplo aqui, porque essa pregação é de antes de eu ter minha filha, e agora que eu tenho minha filha, meus exemplos são dela, né? Então, assim, a Lia só aprendeu a caminhar tentando caminhar. Nós estávamos em casa, ela estava num canto do sofá, ela queria chegar no outro canto do sofá para pegar um brinquedo, e ela tirou a mão e deu uns passos e foi lá e pegou. Então, ela aprendeu a caminhar caminhando. Ela precisava caminhar e aprendeu a caminhar caminhando. Outra coisa do caminho que eu preciso aprender, não usando só um exemplo como esse, é o seguinte: se eu pegar um carro de corrida, está lá o Davi lá em cima, que sabe bem sobre carro de corrida, né, Davi? Foi para o Grande Prêmio, assistiu o Grande Prêmio, feliz da vida, né? Comprou camisetinha e tudo, né? Voltou assim, feliz da vida. Até veio com a camisetinha, né? Até veio com, só faltou tirar foto para botar nos stories. Enfim, se eu pegar um carro de corrida, eu vou poder desenvolver a potência máxima do motor dele numa estrada de chão? Não vou conseguir, porque eu estou usando o carro errado para o caminho. Então, o caminho me ensina a caminhar. Então, se eu conheço esse caminho, e esse caminho é de uma estrada de chão, eu preciso ter um carro que vai ter possibilidade de ter aderência a essa estrada de chão, para que eu ande nesse caminho, ou vice-versa. Então, esse também é um sentido do que o caminho me ensina a caminhar. Quando eu conheço o caminho, eu entendo como eu devo, então, caminhar nesse caminho. Já estamos chegando no fim. Terceiro passo, organização. Organização. E aí, aquela pessoa ali bate bastante. Organiza evento, essas coisas aradas todas, conferência foi ela que organizou. Então, às vezes até é chato. Mas enfim. O que a organização nos ensina? Deus, ele não é desordeiro. Não é desorganizado, portanto, nós não podemos ser. Rafa, como é que tu vai me dizer que Deus é organizado, Deus não é desordeiro? Como é que tu sabe disso? Gênesis 1, relato da criação. Nada foi criado da forma errada e nada foi criado fora do tempo. Não aconteceu assim, e Deus criou os peixes, e aí eles caíram na terra, e Deus olhou e disse assim: não criei a água, e agora? Tem que criar água. Não foi. Ele sabia que para poder botar o animal que precisa da água, ele tinha que ter a água.
E ele sabia que aquela água não podia ser doce, também tinha que ser salgada, porque o animal ia estar na água salgada. E aonde ele fez água doce, ele podia colocar animal de água doce. Então ele é organizado. Ele é ordeiro. E ele espera que eu também seja organizado e seja ordeiro. Então, quando a gente fala sobre a questão dessa caminhada que a gente está falando, que daqui a pouquinho a gente já vai descobrir, especificamente o que essa passagem está expressando sobre essa caminhada, ele espera que nós sejamos organizados. E quando nós estamos falando de organização, fala sobre competência e sobre planejamento. Competência tem a ver com aquilo que eu consigo, né? As minhas competências. E se tiver algum professor ou professora aqui, quando eu falo isso, já pensou assim, habilidades e competências, plano de aula, desenvolvimento, BNCC, ali, ó, já levantou um certo ali. Sempre tem um professor, uma professora, batata. Tu chegou no estacionamento, tem um Celtinha, 95% de chance de ser professor. Fato. Eu já tive Celtinha, é óbvio, é o carro do professor. Tá? Se não é Celta, é um carro a gás. Entendeu? Cara, eu ainda vou ver um dia chegar uma professora de educação infantil numa Ranger a gás, entendeu? Ah, por que isso? Por causa da caçamba, para ter lugar para guardar as coisas, entendeu? Fato. Fato, eu falo isso porque eu sou professor Fundamental 2, então eu sou professor de História e de Geografia, então não tem glitter, não tem cartolina, não tem cola quente, não tem nada disso, não tem garrafa PET, tá, gente? Não tem tampinha, nada disso. Por isso que eu falo das prof que não são assim, porque elas têm tudo isso, entendeu? Vem ela em uma sacolona. Mas, enfim, a competência é o quê? É aquilo que eu reconheço que eu consigo, o que eu preciso de ajuda e aquilo que eu não consigo. Ou seja, eu consigo algumas coisas. Tem coisas que eu não consigo. E tem coisas que eu preciso de ajuda. Porque eu consigo fazer, mas se alguém não me ajudar, eu não consigo. Exemplo, eu tenho que colocar algo muito pesado no alto. Eu tenho que tirar esse telão aqui, que nem a gente teve que tirar um dia para o batismo. Eu consigo tirar o telão? Sim, mas sozinho não. Preciso de mais uma pessoa para me ajudar. Ah, tirar o microfone daqui e botar para lá, eu consigo sozinho? Consigo. Tá? Fazer a pré-live funcionar? Não consigo. Aí tem que ter quem consegue. Então eu entendo as minhas competências. E o planejamento tem a ver em conhecimento dos passos e processos que eu estou disposto a fazer. E aí nós chegamos então no último passo. E agora vai começar a fazer sentido por que eu falei tudo isso com aquela parábola. Nesse último passo eu coloquei assim que nós precisamos entender os conceitos. Porque quando nós entendemos tudo isso, pode parecer muito prático, e é. Mas existem algumas coisas práticas que elas precisam ser usadas na nossa vida, quando nós elencamos esses conceitos. Então, nós estamos falando da parábola de Mateus, capítulo 25. E lá no verso 20, refere-se a talentos. No versículo 20. E sabe o que é esses talentos? Esses talentos significam a minha vida, e Jesus dizendo assim, ó, olha só, eu estou entregando para ti um trabalho. Eu estou entregando para ti uma esposa. Eu estou entregando para ti uma filha. Eu estou entregando para ti um ministério. Eu estou entregando para ti inúmeras coisas. Tudo isso são talentos, tá? Um dia eu vou voltar para prestar contas. Mas agora eles estão na tua mão. Tchau, Rafael. Esses talentos são a minha vida e o que Deus está depositando ao longo da minha vida. Nós podemos ou não ser fiéis. 2 servos, o senhor deles disse assim, servo bom e... Exatamente, servo bom e fiel. Significa que eles entenderam que havia uma necessidade em ser fiel ao que o seu senhor esperava deles, não dos talentos. Porque se a gente fosse entender, o último servo, ele não é infiel. Ele não roubou o talento do seu senhor. Só que não tem a ver o talento, essa passagem. Tem a ver com o que Deus espera dos seus servos.
Ele esperava a mesma coisa dos 3, mas só 2 foram fiéis às expectativas de Deus. Porque na realidade, quando Jesus está falando ali, ele está dizendo o seguinte, que aquele Senhor é Deus. Os passos que nós vimos então nessa pregação, é a forma como eu e você vamos viver a nossa vida. Todos esses passos têm a ver com isso. E aí agora começa a fazer o seguinte sentido. Se esses passos têm a ver como nós vamos viver a nossa vida, então não necessariamente é só de um trabalho, é só de uma viagem, é só de um filho, é só de um planejamento que daqui a 5, 2, 10, 15 anos. Isso tem a ver com o dia que eu comecei a ter entendimento até o último dia do meu último suspiro. O caminho está lá em João 14:6. Coloca aí para mim. Nós falamos de caminho, né? Falamos que era importante conhecer o caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os passos têm a ver com o caminho. A forma com que eu vou levar a minha vida é embasada nesse caminho. Esse é o caminho para a minha vida. O caminho, a verdade e a vida. Dito pelo próprio Cristo, que era Ele. E Ele diz que culmina onde? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que eu cheguei nesse ponto com vocês, queridos? Porque essa parábola, ela fala da eternidade. Essa parábola, Jesus estava ensinando para mim e para você sobre a eternidade, assim como os discípulos. E aí eu começo a entender, quando eu vejo essa parábola, o seguinte: o que eu espero da minha vida? Eu espero ser um bom cristão e eu morrer e tudo bem? Ou eu espero o dia, ansiosamente, que eu gostaria muito de ver, se Deus me permitisse, acontecer um evento cósmico, aonde não existiria mais luminosidade do céu, meteoros e corpos estelares iam começar a cair da terra, e simplesmente uma luz tão poderosa, ainda maior do que o sol, apareceria. E quando eu olhasse para essa luz, tinha um homem, e terá um homem sobre um cavalo, e uma milíade de anjos, e ele vai estar parado nos céus, para que todo olho o veja. Porque quando ele fala de eternidade, ele está dizendo o seguinte: muito tempo depois, aquele senhor voltou para prestar conta com os servos. O que ele está querendo dizer? Eu vou voltar. Qual é o Deus que você acredita? Quem é Jesus para você? Como você vai levar a sua vida? Você espera o dia do juízo final? Porque todos nós vamos nos encontrar diante do trono do Senhor e prestar conta da nossa vida, que são esses talentos. Porque nós rumamos para o Pai, e o Senhor Jesus, Ele diz que se eu quero conhecer a eternidade, eu preciso conhecer o Pai, porque a eternidade é o Pai. E sabe por que Ele diz isso? Porque Ele diz que Ele é o caminho, e ninguém chega à eternidade a não ser por Ele. E não é simplesmente o fato de eu entregar a minha vida numa oração, porque eu fui tocado pelo Espírito Santo, Ele me convenceu do juízo, do pecado, da justiça, eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Jesus e agora eu sou cristão. Não, eu preciso caminhar por esse caminho. Porque se eu não caminhar por esse caminho, eu não chego ao Pai. E quando Ele explica como é o caminho, para que eu conheça o caminho, Ele diz que o caminho é difícil,
é pedregoso, é apertado, porque a porta é estreita, que leva à salvação. Sabe o que significa isso? Que se a minha vida, ela não passa por um caminho difícil, porque eu não sou confrontado com os meus pecados, eu não sou confrontado com os meus erros, eu não sou confrontado com tudo que está com desconformidade à palavra de Deus, significa que eu não estou no caminho estreito, significa que eu estou no caminho largo, e se eu estou no caminho largo, ele leva ao inferno, ele não leva ao Pai. Essa noite, o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro conosco aqui, sim. Porque Ele quer alinhar a minha e a sua vida. Ai, por que gente justa morre? Sempre morreu. Ah, por que pessoas boas têm que morrer? Boas e ruins vão morrer. Um dia não haverá mais ninguém sobre essa terra que não tenha visto a morte. Só que, se a minha preocupação é com isso, significa que eu não entendo o Deus que eu posso viver. Eu sei que um dia minha mãe vai morrer. Meu pai também, eles são vivos. Eu vou entrar em pânico quando isso acontecer? Não. Porque ela vai estar na eternidade, e um dia eu vou me encontrar com ela lá. Então, quando eu tiro a minha ótica da terra, e eu deposito a minha ótica no lugar correto, eu entendo o que Paulo ensina, dizendo que eu sou um embaixador de Deus, eu sou um embaixador nessa terra, porque o conceito teológico da vida do cristão, do reino de Deus, significa aquilo que é, mas ainda não. E esse conceito é explicado da seguinte forma: eu já sou cristão, eu já sou filho de Deus, eu já vivo num reino eterno, eu já sou um embaixador de Cristo, eu já estou nesse reino, mas ainda não cheguei lá fisicamente. O que isso tão complicado quer dizer? Eu ainda não estou vendo Jesus, eu ainda não tenho o corpo glorificado? Não, mas eu vivo como se estivesse no reino de Deus. A minha vida, ela condiz com o embaixador de Cristo? Se eu olhar para a minha vida hoje, se eu olhar hoje, parar hoje, agora aqui e olhar para a minha vida, eu posso dizer: Senhor, eu sou um servo bom e fiel, porque eu tenho vivido nessa terra exatamente como eu deveria viver se eu estivesse no céu hoje contigo. Se tu estivesse reinando aqui, não existisse choro, lágrima, dor, Nova Jerusalém, corpo glorificado, eternidade. Eu estou vivendo como deveria viver se estivesse na eternidade. Não precisa responder. Isso é para mim e para você pensar. Mas eu respondo para vocês com toda certeza: infelizmente, não. Não vivo. Porque ainda existe muita sujeira em mim que precisa ser limpa. E por isso que o Senhor falou isso ao meu coração. Porque nós temos vivido dessa forma. Nós temos vivido para a terra, nós não temos vivido para o céu. Nós temos vivido para os nossos prazeres e desejos, e não para um Deus eterno. Então eu quero encerrar com você. E o grupo de louvor pode vir, por favor. E eu anotei uma frase que eu escrevi, que eu quero falar ela para você antes da gente chegar no período de oração. Que ela diz: Deus, através de Jesus, nos concede a vida como talento a ser bem administrada, para que no dia do juízo prestemos contas e que tenhamos sido fiéis sobre o pouco, ou seja, os anos que vivemos nessa terra. Para que então entremos na alegria do nosso Senhor, pois fomos colocados sobre o muito, ou seja, sobre a eternidade.
Jesus estava simplesmente ilustrando, um dia eu vou voltar, e vai ter um tribunal, e vai ser bem assim. E ele estava falando isso porque ele vai voltar. Bom, começou legal, né? Estava divertido, né? No final agora parece que está numa bad, né? Mas sabe por quê? Porque Jesus está nesse lugar. Porque o Pai está nesse lugar. E por incrível que pareça, nós, na nossa geração, temos entendido errado o que significa amor. Nós entendemos que amor significa passar a mão na cabeça, deixar fazer o que quer, não confrontar. E pode parecer bem rígido e bem duro o que eu estou falando, mas a Bíblia diz que o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. Então significa que amor também é correção. Então quando eu estou me sendo confrontado com uma palavra como essa, significa que Deus está expressando amor pela minha e pela tua vida, porque Ele quer nos corrigir. Sabe por que Ele quer nos corrigir? Porque se nós continuarmos vivendo de forma errada, no dia do juízo final, talvez eu não me encontre com Ele. Talvez eu não chegue ao destino. Talvez o caminho errado que eu tomei não me leve ao destino que eu deveria chegar. Por isso que Ele está corrigindo hoje. Por isso que Ele fala ao nosso coração todo dia que nós lemos a palavra. Por isso que culto após culto Ele faz isso com as nossas vidas. Porque Ele quer nos alinhar, nos trazer ao coração dEle. E eu tenho 3 coisas que eu gostaria de falar com você essa noite. E a primeira, se você quer assumir um compromisso com Jesus, entendendo que eu tenho vivido a minha vida, eu tenho sido provavelmente até um bom cristão, não tenho feito coisas erradas, eu estou me esforçando, batalhando por santidade, batalhando por pureza, mas eu esqueci, e eu vivo a minha vida para mim. Eu não vivo a minha vida para a eternidade. Eu não direcionei a minha vida para Cristo, ansiando por Ele. Se você quer assumir um compromisso com Jesus essa noite, de abrir mão da sua vontade, de abrir mão do seu desejo, de assim como Paulo, e assim como eu tenho feito, desde que o Senhor Jesus falou comigo com essa palavra, esmurrar o meu próprio corpo, para que a minha vontade, o meu desejo, as minhas paixões, elas sejam diminuídas e Cristo cresça em mim, como a canção que nós cantamos, e nós falamos ela e o nosso coração arde, mas nós não entendemos que algumas coisas que nós profetizamos com as canções às vezes estão incoerentes. Queimou todos os outros amores. Queimou? Queimou todos os outros amores na minha vida? Ou eu quero que queime todos os outros amores, mas quando Ele quer queimar, porque para todo o fogo que existe na palavra, nós falamos aqui, o fogo de Deus e mover. O fogo da palavra significa correção. Quando a gente vai ver fogo na palavra de Deus, significa queimar a impureza para deixar aquilo que era impuro, puro. Queimou os outros amores na minha vida? Eu sei que tem amores que têm que ser queimados ainda na minha vida. Então, se você quer assumir um compromisso com o Senhor Jesus hoje à noite, porque Ele está aqui, e Ele está vendo o teu coração, dizer para Ele, eu quero assumir um compromisso contigo, Senhor, de viver a minha vida para Ti, Senhor, de deixar de lado os meus desejos, as minhas vontades, Senhor, de fazer a Tua, de viver de forma digna, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Levanta a sua mão, meu querido. Se você